Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, quero, nessa introdução, telespectador, incentivar você a olhar um pouquinho para a tua vida, essa situação que você tem passado, essa adversidade que tem te incomodado, o que de fato você tem vivido na tua história, né? Essas pequenas adversidades que surgem e que talvez você esteja passando, ou você olhar para a tua vida de fato aquilo que você tem de bênção, de valor, de alegria, porque nós temos uma tendência enorme de valorizar as pequenas coisas não tão agradáveis das nossas vidas, a gente acaba esquecendo de reconhecer e agradecer tantas bênçãos que Deus tem trazido nas nossas vidas, na nossa família, na nossa história. E hoje eu tenho aqui a alegria de trazer um testemunho de uma pessoa que é uma pessoa vitoriosa. A cada dia da sua vida é um dia de conquista. Uma pessoa que trouxe esperança no meu coração, trouxe ânimo no meu coração. Essa pessoa já esteve aqui numa reunião do Tempo de Reflexão com uma passagem curta, porque a gente quer trazer e vamos trazer ela de volta para poder falar de uma forma mais detalhada naquilo que aconteceu na vida dela e como ela venceu todos os obstáculos na sua vida. E a participação pequena que o Valdir trouxe aqui nessa reunião do Tempo de Reflexão que ele participou, deixou uma semente para que as pessoas pudessem refletir o que de fato é importante na nossa vida. Nós estamos com esse programa do TR já fazem 2 anos, eu acho que esse programa é um programa especial, por isso eu peço para que você preste muita atenção naquilo que você vai ouvir, presta muita atenção naquilo que você tem passado na tua vida, o quanto você tem murmurado, o quanto você tem reclamado, porque eu tenho certeza que a partir desse programa você vai olhar a tua vida com outros olhos, que você vai olhar a tua vida sobre outras perspectivas. E eu tenho a alegria de apresentar a você, telespectador, o Valdir de Lázari. O Valdir, que eu perguntei antes do programa, Valdir, como é que eu te qualifico, né? Ele falou, eu não sei, então eu vou te qualificar, Valdir, como um cara guerreiro, um cara que tem vencido na vida, né? Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho quem é o Valdir, a tua história, como é que você veio parar nessa cadeira de roda, o que aconteceu na tua história. Conta para o nosso telespectador um pouquinho daquilo que você passou e como é que você tem vivido hoje a tua vida, Valdir, por favor. Primeiramente, queria agradecer você pelo convite e dizer que você já é um cara que mora no meu coração. Mandar um abraço a todos os seus telespectadores. E a minha história é o seguinte, eu vim do Paraná com 15 anos, nasci no Paraná, com muito orgulho, sou paranaense. E com 15 anos eu vim para São Paulo. E aqui aos 24 anos, durante uma partida de futebol, eu tomei uma cotovelada no pescoço entre a 3ª e a 4ª vértebra da coluna cervical. E com isso eu fiquei tetraplégico. Perdi os movimentos dos braços, das pernas. E desde então, desde o dia 29 de março de 1987, eu estou nessa cadeira de rodas. Sempre na luta, sempre batalhando. E no começo foi difícil. Primeiramente, fui parar num hospital onde eu fiquei 3 meses. Desses 3 meses, 1 mês em coma, onde os médicos não davam nem 0,5% de vida para mim. Já tinham até pedido para minha família preparar o meu funeral, porque sem chances mesmo. Mas lá no hospital eu decidi viver. Lá no hospital eu já decidi que eu não ia embora não, tinha muita coisa para fazer aqui. Aí, primeiramente foi uma luta com o respirador, que eu tinha que sair dele, porque os médicos falaram que se um dia se eu voltasse a viver, porque eu estava praticamente morto. Eu nunca ia sentar numa cadeira, eu nunca ia poder falar, eu ia ter que ficar num respirador o resto da minha vida vegetando. E hoje eu estou aqui, falando com você e dando esse testemunho da minha vida, E depois que eu saí do hospital, fui para casa, porque lá no hospital, acho que todo mundo sabe que por você ficar muito tempo deitado, você começa a ferir as costas. Aí saiu grandes escaras nas minhas costas, onde eu peguei infecções assim gravíssimas e cada vez piorando mais, até que minha mãe decidiu me tirar de lá, assinou um termo de responsabilidade, me tirou do hospital e me levou para casa.
Então, se meu filho tiver que morrer aqui, que morra em casa, né? Mas aí em casa, aquela luta. Aí teve uma hora que eu desisti, Luciano. Quis morrer. Quis morrer porque, olha, estava pesada demais aquela cruz, estava muito difícil. Depois de quanto tempo, Valdir, você saiu? Você ficou? Uns 6 meses. Depois de 3 meses no hospital, fui para casa. Quando você recebeu a notícia que você ia ficar tetraplégico? No hospital. Lá eles são frios. Já falaram, olha, nunca mais você vai andar, você está tetraplégico, entendeu? A medula não se regenera, então você vai ficar assim para o resto da sua vida. E como é que você recebeu essa notícia? Olha, foi difícil. Porque eu trabalhava, eu jogava futebol, eu curtia. E de repente você ficar limitado a tudo. Eu sou dependente de tudo. Entendeu? Então em casa, quando eu cheguei em casa, aí todo mundo batalhando ali pela minha vida e eu querendo morrer. Se você chegasse a acender um cigarro perto de mim, eu pedia para fumar para poder acelerar a minha morte. Todo mundo que chegava assim, eu dava um jeitinho de querer acelerar a minha morte. E eu vendo minha mãe naquela luta, sempre com os olhinhos vermelhos, eu falei, poxa vida, não é justo, né? Toda a minha família, minha mãe lutando pela minha vida e eu querendo morrer, peraí. Não. Aí resolvi viver. Aí falei, não, peraí. Vou começar a viver mesmo de verdade. Aí comecei a ter gosto de novo pela vida, né? E foi aonde eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Desse jeito? Para poder pelo menos ter uma vida digna, né? Será que vou ter que sair por aí pedindo, numa cadeira de rodas, né? Aí eu falei, não, peraí, Deus ainda me deixou a voz, estou consciente, então eu posso utilizar isso. Foi onde eu busquei, né, conhecimentos de pessoas que me ajudaram na época, como o compositor Tivas, a compositora Fátima Romero, meus familiares, minha mãe principalmente. E eu comecei a trabalhar em rádio, fazer locução em rádio comunitária, comecei a compor, entendeu? E aí foi onde, graças a Deus, a Jesus, eu dei, sabe, sorte na minha vida. Com a ajuda deles e também com o meu talento, né? E gravei algumas músicas com artistas famosos, como Leandro e Leonardo na época, João Paulo e Daniel, e entre outros. E foi aonde eu dei sentido à minha vida. E graças a Deus estou aí até hoje, na luta, na batalha, sempre buscando assim os meus objetivos, que são muitos. E principalmente, não só os meus, mas também ajudar outras pessoas a conseguirem os seus objetivos também. Agora, o que causou essa tua situação na cadeira de roda foi uma cotovelada. Uma cotovelada durante uma partida de futebol e jogo de várzea. Eu subi para cabecear a bola, tomei uma cotovelada e meu pescoço quebrou na hora. Entre a terceira e a quarta vértebra da coluna cervical. Aí, do jeito que eu caí, eu estou até hoje. Não melhorou nada, entendeu? Aliás, melhorou sim, né? Porque para quem não tinha nem 0,5%, né, de vida, hoje eu estou sentado, estou falando, eu trabalho, faço de tudo, curto a minha vida. E graças a Deus, estou aí. Filho. Agora, telespectador, eu queria te incentivar você a pensar um pouquinho. Por que você se preocupa tanto com amanhã? Porque você tem perdido suas noites de sonos pelos problemas que você tem passado, enfrentado. Você vê a história do Valdir, uma simples cotovelada quase tirou a vida dele. E às vezes a gente perde as nossas vidas pensando e se preocupando com amanhã. Eu acho que esse programa é um programa onde ele vai deixar uma série de oportunidades para a gente refletir um pouquinho como a gente tem vivido as nossas vidas, o que de fato tem valor nas nossas vidas. A própria palavra de Deus diz que nós somos como um vapor, que por um instante aparece, por um instante desaparece. Então, nós não somos nada. Por que você incentiva, telespectador, a acabar com o teu hoje, se preocupando excessivamente com aquilo que ainda vai vir na tua vida? Eu acho que essa história do Valdir é uma história que nos remete a refletir profundamente sobre a nossa vida, sobre as nossas prioridades, sobre os nossos sonhos, refletir um pouquinho sobre o papel da nossa família. Você olha e ouve o Valdir dizendo da mãe dele, com os olhos vermelhos. Quantas vezes, telespectador, a gente não tem deixado marcas em algum dos nossos familiares
por posicionamentos tão pequenos das nossas vidas, se preocupado tanto com o nosso eu, com o meu problema, com a minha necessidade. Eu quero deixar este programa como um programa que lance sementes no teu coração, para que incentive a você de fato olhar para a tua vida, para que você de fato consiga entender aquilo que tem que ter importância na tua história. Eu tenho dito que pessoas vivem demasiadamente presas no passado e ficam preocupadas em excesso com o futuro e deixam de viver o presente. Eu tenho dito aqui no tempo de reflexão que a gente tem que viver com intensidade o nosso hoje, porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos aquilo que vai vir para as nossas vidas. E o Valdir ficou tetraplégico com uma simples cotovelada nas suas costas, né? E hoje deixou ele há 26 anos, imobilizado nessa cadeira de rodas. O que de fato tem valor na tua vida, telespectador? O que de fato tem valor na minha vida? Eu acho que é uma oportunidade de a gente refletir um pouquinho, e não há nenhum terrorismo naquilo que a gente está falando. Eu acho que é uma oportunidade de a gente ter um ato de coragem e olhar para as nossas vidas para a gente poder fazer uma avaliação. Valdir, eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta eu vou retomar o assunto com a tua história, aquilo que você construiu de conhecimento, de sabedoria nesses 26 anos. Eu sei que você está com um projeto muito bacana, que o Tempo de Reflexão está apoiando. O Valdir tem no coração dele de fazer palestras, de poder testemunhar aquilo que aconteceu na vida dele, as vitórias que ele conquistou mesmo tetraplégico. Então eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos, estou aqui com o Valdir que veio dar o teu testemunho de vida aqui hoje no programa do Tempo de Reflexão. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Valdir de Lázari, o Valdir que veio trazer o seu testemunho de vida naquilo que aconteceu na sua história. Valdir, você já declarou aqui na reunião do Tempo de Reflexão, voltou a declarar hoje da importância de Jesus e Deus na tua vida, né? E quais foram as suas principais conquistas que você teve nesses 26 anos de luta aí na cadeira de rodas? Bem, Luciano, eu tive várias conquistas e cada uma assim mais importante que a outra, né? Primeiramente, a minha fé. Eu acho que essa conquista foi a maior de todas. Porque na cadeira de rodas, sabendo que você nunca mais vai andar na sua vida, é difícil acreditar. Tem hora que você se revolta. Eu me revolto, cheguei a revoltar. Entendeu? Mas depois eu falei, não, peraí, não é bem por aí não. Eu acho que tem um propósito, né? Tem um motivo. E foi ali que eu renovei a minha fé em Deus, a minha fé em Jesus, para poder continuar vivendo e lutando, e em busca daquele propósito, né? Eu, com fé em Deus, com fé em Jesus e em mim, que eu falo que eu boto muita fé em mim também, sabe? E nas pessoas, porque o que seria da gente sem a nossa fé, sem Deus, sem Jesus e sem as pessoas, né? Eu estou numa cadeira de rodas, eu preciso dos outros, você também precisa, todos nós precisamos, né? Então, a maior conquista minha foi a fé, né? E com a fé eu consegui outros objetivos, outras conquistas. Uma delas foi, a gente foi despejado, depois de 1 ano, 2 anos de acidente, e eu coloquei na cabeça, falei, eu vou conseguir comprar uma casa pra gente. E consegui. Comprei uma casa para mim, dei essa casa para minha mãe. Aí depois pintou uma outra conquista, que uma das mais importantes também, que foi a minha mulher, o amor que Deus mandou para mim, o anjo que Deus mandou para mim. Essa também é uma das principais conquistas, né? Foram 4 anos de namoro, a gente já está casado há 12 anos. Você é na cadeira de rodas? Na cadeira de rodas. Por isso que eu falo, você pode ter uma vida tranquila, uma vida normal, desde que você tenha fé em Deus, em Jesus e principalmente em você. Você tem que acreditar naquilo que você busca,
entendeu? Então eu sou muito feliz. Eu e a minha esposa, a gente sai, a gente vai à praia, a gente vai jantar fora, a gente viaja. Temos a nossa casa hoje. Consegui dar da casa que eu consegui para minha mãe, né, como era uma casa grande e tal, a gente conseguiu fazer, né, transformar essa casa em duas. Então minha mãe tem a casa dela hoje no interior e eu tenho a minha em São Paulo. Então, é simples, mas é a minha casa, né, é para onde eu volto, das minhas lutas, das minhas batalhas por aí. Então são conquistas que a gente assim guarda no coração e eu tenho muito orgulho disso, dessas minhas conquistas. E também em relação ao meu trabalho, né, hoje eu sou um locutor formado, né, posso trabalhar em qualquer rádio. Está precisando de locutor aí? Entre em contato comigo. Sou também assim, produtor, né? Sou autor, né? Tenho música com Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Jean e Giovanni, os principais artistas sertanejos aí, todos já gravaram músicas minhas, né? Também canto de vez em quando assim, mas em festas, não profissionalmente, né? E que mais? São tantas conquistas, né? E amigos, por exemplo, hoje você é uma conquista. Amém. Se você, né, se declarar meu amigo, você já é uma conquista. É, meu amigo. Roberto Carlos, que hoje está aí nessa luta comigo, aí, nesse projeto novo comigo, é uma conquista. Então, olha, são tantas conquistas e tudo graças, assim, com certeza, Luciano, eu falo de coração, a minha fé em Deus e a minha fé em Jesus. Amém. Você sabe que Deus, Valdir, ele escolhe algumas pessoas e levam essas pessoas para algumas situações que nós não entendemos, mas Deus tem propósitos, para que através dessas vidas e dessas situações eles possam impactar as pessoas que estão passando por adversidades. E Deus escolhe essas pessoas porque essas pessoas são especiais, e Deus sabe que elas vão aguentar passar por aquilo que elas vão passar. E eu creio que Deus tem esse propósito na tua vida. Através da tua história, você fazer a gente refletir um pouquinho sobre as nossas reclamações. Se de fato os meus problemas têm a dimensão do que eu estou dando para eles. E você tem mais um novo projeto, né? Que eu quero declarar aqui publicamente. Exatamente. Que o Tempo de Reflexão é o apoiador número 1 desse projeto, que a gente vai não só apoiar institucionalmente, mas a gente vai estar junto com o Carlos, junto com o Valdir, para poder promover esse projeto que Deus colocou no coração do Valdir, que é esse projeto de começar a palestrar sobre a tua vida para empresas, para empresários. Então fica aqui, telespectador, se você tem aí o desejo de levar aí, por que não, uma palestra motivacional para os teus funcionários. Esse é um projeto que Deus colocou no coração do Valdir, esse projeto que eu quero que o Valdir agora fale um pouquinho, como é que isso nasceu no teu coração e aquilo que você quer de fato poder, através da tua história, levar para a vida das pessoas, Valdir. Então, Luciano, eu já tinha feito algumas palestras em colégio, até em algumas empresas assim, mas apenas assim, para poder levar uma lição de vida, né, para aquelas pessoas. Mas eu pensei que eu poderia profissionalizar isso. Aí eu falei, poxa vida, se eu achasse alguém que me ajudasse, eu poderia, né, profissionalizar, trabalhar com palestras e, além de ganhar um dinheirinho, poder estar ajudando pessoas também. Aí eu falei com o Carlos Magalhães, um amigo meu, e ele falou, como? Eu enfrento com você. Carlão, Grande Carlão. E a gente está lançando aí, então, o blog do tetra.com.br. O pessoal fala, poxa vida, o cara deve ser 4 vezes campeão. Eu sou muito mais vezes, entendeu? Campeão. Mas tem a ver com futebol, porque eu fiquei tetraplégico, né? Jogando futebol. Mas é assim, a gente quer levar nas palestras motivação, superação, né? Uma lição de vida, né? A pessoa confiar em Deus, confiar em Jesus, né? E principalmente nele mesmo, que mostrar para a pessoa que ele é capaz. Às vezes você tem um pequeno problema em casa e acha que aquilo é o fim do mundo. E não é, cara. Se você olhar para trás, tem tanta gente pior, sabe? Gente que está ali na luta, gente que está morrendo. E eu queria também poder levar, assim, uma mensagem para aquelas pessoas que estão começando a jogar a vida pelo ralo. Pessoas que estão entrando na droga, no álcool, que a nossa juventude, aos pouquinhos, está se perdendo, né, Luciano? Então eu quero, de alguma forma, ajudar. Se eu conseguir ajudar 1, 2, 3 pessoas, eu vou me sentir, assim, muito feliz. Agora, se você pudesse juntar tudo aquilo que você construiu na tua vida, as 2 casas, né? Tudo aquilo que você tem hoje de bens materiais, né?
E se você pudesse propor para qualquer pessoa hoje, né, que não está na situação que você está hoje, pessoas que têm duas pernas, que não tem para onde se locomover, e dizer assim para ela, você está com um problema financeiro? Vamos fazer o seguinte, eu dou tudo aquilo que eu construí na minha vida, te dou, e você me dá aquilo que você tem, suas duas pernas, a tua forma de viver, as pessoas vão começar, peraí, não quero. Então fica esse exercício para a gente pensar o que de fato a gente tem reclamado, né, Walter? Porque você disse bem isso na reunião do TR. Eu queria dizer, posso ter Pode, uma coisa? tem. Eu queria dizer isso também, a pessoa, você que está aí na sua casa, você é milionário, você é bilionário. Você venderia seu olho, por exemplo, seu olho, para uma pessoa que precisa de um olho por $500 mil? Você venderia suas pernas para mim? Eu preciso. Eu pago 1 milhão, você vende? Né? E assim por diante, você tem aí um coração maravilhoso, batendo firme e forte. Quantas pessoas aí na fila, esperando um transplante, né? Então, olha, se você for analisar, você é uma pessoa rica, uma pessoa milionária. Só o fato de você ser uma pessoa saudável, a saúde não tem preço. Você está entendendo? Então você tem que ter fé em Deus e batalhar, e o resto vem com certeza. Agora vamos repetir o blog de novo, Valdir? Como é que chama? Qual é o nome, o endereço do blog? O blog do tetra.com.br, www.blogdotetra.com.br. E quem acessar esse blog, esse site, o que ele vai poder ter lá? Vai encontrar lá mensagens, né? Vai encontrar assim, o que mais? Mensagens de motivação, né? Coisas a respeito de palestras. Vai ter muita coisa lá. A gente está iniciando ainda. A gente está gatinhando. Você está ajudando, está nos apoiando. A gente está só começando, né, Carlos? E se Deus quiser, a gente vai montar um blog bacana mesmo. E logo, logo a gente vai estar aí arrebentando por aí. Além do blog, tem algum telefone que alguém queira fazer algum contato com você, algum e-mail? O que é mais fácil para você, para as pessoas conseguir contato contigo, Valdir? Vamos lá. Valdir com W, né? De Lázari com 2 E, @hotmail.com. Agora a gente tem alinhado já uma palestra tua aqui no TR, a gente está internamente já organizando isso. Como é que a gente vai estrategiar isso no sentido de trazer pessoas que podem gerar frutos para a tua vida, porque Deus vai te honrar por isso que você tem se disposto a fazer pela obra de Deus, porque no fundo é uma obra de Deus. Quando você pega uma pessoa que está assim, em depressão, com síndrome do pânico e ouve a tua história, ela vai pedir perdão para Deus por aquilo que ela está passando. E a gente tem costurado esse caminhar juntos, né? O Carlos, que é um amigo em comum nosso, o Carlão lá, manda o meu abraço para o Carlos, que é uma pessoa realmente especial. A gente percebe hoje por que Deus nos aproximou lá atrás. E muitas vezes tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, lá na frente a gente vai entender, né? Então essa nossa aproximação certamente estava na agenda de Deus, por isso que lá atrás Deus me aproximou do Carlos, a gente construiu uma amizade, apesar de um pouco distante, mas uma amizade verdadeira, e quando a gente está junto, a gente de fato percebe que a gente parece que se conhece há um bom tempo lá atrás. E essa palestra tua aqui, no Tempo de Reflexão, vai ser uma grande oportunidade para as pessoas te conhecerem pessoalmente e conhecer, nós temos só meia hora aqui no programa de televisão, mas essa palestra vai ter a oportunidade das pessoas te conhecerem mais detalhes, maior riqueza de detalhes, tudo aquilo que você teve de vitórias na tua vida, né? Então eu queria deixar esse finalzinho, nós temos 1 minuto, Valdir, para você mandar uma mensagem para o telespectador que está passando por alguma diversidade aí, que fique já o convite, mesmo ainda nós não temos uma data fechada, mas que ele fique atento ao Tempo de Reflexão, para que ele possa agendar isso aqui conosco quando você vier aqui testemunhar. Eu quero desejar a todos assim muita paz, muita felicidade e que tenham fé, né? Que acreditem sempre em Deus, em Jesus e nos seus sonhos, nos seus objetivos. Eu acho que só consegue vencer na vida quem batalha por ela, né? Então é o que eu penso. Tá certo, Luciano? Eu queria agradecer você pelo convite, deixar um grande abraço aí para todos os seus telespectadores e dizer que a gente volta, né, a se encontrar aí nessa palestra. Amém. Posso mandar um beijo? Pode. Queria mandar um beijo todo especial para minha esposa, a Tanali Costa Silva de Lazari, e dizer que eu amo muito, que ela também faz parte da minha vida assim, está me ajudando a caminhar aí nessa luta aí, e eu acho que tudo isso tem a mão de Deus em cima. Muito obrigado, viu? Obrigado você.
Telespectador, fica essa sementinha no teu coração. Fica essa história tão bonita de um cara que venceu na vida. Fica essa palavra de incentivo para que você olhe para os detalhes na tua vida e valorize a cada amanhecer na tua história. Obrigado pelo teu prestígio. Lembrando que o nosso programa inédito vai ao ar toda quarta-feira, 9 horas da noite. Eu te agradeço por estar conosco. Fica o convite para que você venha conhecer o nosso trabalho ou que esteja conosco na próxima semana. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Eu te aguardo na próxima semana. Até lá.